A gente já está acostumado com a ideia do anti-herói, aquele personagem que a gente sabe que tem um bom coração, mas que não é politicamente correto. Mas e se a gente invertesse? E se a gente tivesse um personagem que parece um herói, mas cujo objetivo final é completamente destrutivo? Esse é o anti-vilão, uma das figuras mais intrigantes da ficção. Antes da gente falar sobre os anti-vilões, a gente precisa entender o que é um vilão. Um antagonista pode ser qualquer um que atrapalhe o protagonista. Um criminoso comum pode ser um antagonista, mas um gênio do crime que quer destruir o mundo é um vilão. Um vilão, só para citar um, por exemplo, é o Barão Harkonnen em Duna, que não tem uma motivação heróica, ele age puramente por poder e dominação. Nos últimos anos, a gente viu cada vez menos vilões totalmente malignos. Isso porque os anti-vilões se tornaram uma ferramenta narrativa muito mais poderosa, tornando as histórias mais ricas, mais envolventes. Muitas vezes, esses anti-vilões literalmente roubam a cena do protagonista. O anti-vilão é o oposto do anti-herói. Enquanto o anti-herói é um mocinho com métodos duvidosos, o anti-vilão é um vilão que tem boas intenções ou até mesmo métodos corretos, mas cujo objetivo final ainda é destrutivo. O que diferencia um vilão de um anti-vilão não é apenas a moralidade, mas os meios e a motivação. O Thanos é um ótimo exemplo. Por quê? Porque ele acredita que ele está fazendo bem para o universo, então ele parte de uma premissa que é positiva, só que ele decide fazer um genocídio em escala cósmica, que é uma coisa errada. Alguns anti-vilões seguem um código moral próprio. Eles podem ser criminosos ou assassinos, mas há uma linha que nunca cruzariam. O filme Predador, por exemplo, a alienígena não ataca o protagonista quando ele está desarmado, porque ele acredita em uma luta justa. Esse tipo de vilão ele é fascinante porque tem uma lógica no comportamento dele. Ele luta por uma causa nobre, mas os seus métodos são implacáveis. A fronteira entre o anti-herói e o anti-vilão é muito tênue. Breaking Bad é um exemplo ótimo para ilustrar isso. O protagonista começa como um anti-herói, justificando suas ações para proteger sua família, mas conforme ele abraça a violência e o poder, ele se torna um anti-vilão. O que o monge, por outro lado, ele poderia ter sido herói, mas o seu desejo de vingança o leva a se tornar o vilão da história. Como dizia Nietzsche, quem luta contra os monstros deve ter cuidado para não se tornar um deles. À medida que a ficção evoluiu, os anti-heróis se tornaram cada vez mais comuns. Em um mundo onde poucos acreditam no preto e branco da moralidade absoluta, esses personagens refletem nossos próprios dilemas modernos. Como devemos agir diante de injustiças? O que significa fazer o bem? O que separa o herói de um vilão? Essas são questões que tornam as narrativas modernas tão fascinantes. Os anti-vilões são a prova de que nem tudo é simples. Eles nos mostram que o mal pode vir de boas intenções e que o bem pode surgir de ações questionáveis. No final, talvez a verdadeira questão não seja quem é o vilão, mas até que ponto estamos dispostos a entender suas motivações. Agora, eu quero saber aqui de você, qual é o anti-vilão mais fascinante da ficção?